Olá, vem meditar comigo e não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir e comentar abaixo. Isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Aqui quem fala é Saulinho Farias e nós estamos meditando o livro de Gálatas. Gálatas 2. O título que dei para esse capítulo foi Incomodados com a liberdade e tranquilos com a hipocrisia. Vamos lá. Contextualizando, a carta de Gálatas é uma carta de correção àquelas igrejas da Galácia, que Paulo esteve. A gente falou nisso no capítulo anterior. E ele inicia o capítulo 2 falando de algumas experiências que ele teve, tanto na igreja de Antioquia quanto lá em Jerusalém. Então vamos lá. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Detalhe, Tito era grego, ele era gentil e não era circuncidado. Então eles foram a Jerusalém. Em Atos capítulo 11 fala especificamente dessa visita a Jerusalém, foi conhecida como visita da fome. Eles levantaram ofertas para ajudar os irmãos que estavam famintos em Jerusalém, a igreja que estava vivendo, muitos deles pobres. Então eles foram para essa viagem a Jerusalém e não era ainda aquela reunião de Atos 15, o concílio de Jerusalém, não era essa reunião, certo? Era apenas uma visita que Paulo fez com Tito e Barnabé para auxiliar os irmãos lá. Então vamos lá. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Você vê que Paulo ele foi, mas foi em obediência a uma revelação, como diz a Bíblia Viva, ordem expressas de Deus. Acredito que tenha sido não uma visão, algo assim, mas uma revelação interior, uma percepção no espírito de que ele deveria ir a Jerusalém. Fazer o que em Jerusalém? Ele fala, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Ele foi compartilhar acerca do evangelho que ele vinha ensinando, ou seja, o conteúdo e os frutos desse evangelho. Foi falar com os líderes da igreja em Jerusalém. E ele diz por quê? Para não correr ou ter corrido em vão. Ou seja, o desejo de não fomentar nenhum tipo de desunião na igreja. Eu imagino que Paulo tenha subido a Jerusalém com uma lista de problemas a resolver com os apóstolos. Imagine comigo essa lista e lá tinha. Será que o evangelho que eu tenho pregado é idêntico em sua essência aos dos demais apóstolos? Será que eles vão querer impor costumes, ritos, sacramentos judeus para os gentios? Será que eles vão considerar a minha missão como legítima e digna de apoio? Eu acredito que essa lista foi preenchida e Paulo obteve sucesso no seu empreendimento. Embora ele não precisasse da aprovação pessoal dos apóstolos, Paulo era um homem muito seguro, muito firme. Ele teve a sua própria experiência com Jesus e recebeu profundas revelações de Jesus. Ele não precisava, dessa aprovação humana, mas ele desejava receber a aprovação pessoal dos apóstolos. Isso revela a beleza de um caráter humilde, que Paulo tinha. As dúvidas que ele tinha nessa lista eram referentes à aceitação das pessoas, dos homens, com relação à obra que ele estava fazendo, mas não com relação à aceitação que ele tinha de Deus. Ele não tinha nenhuma dúvida disso. E observe que nem o conteúdo da mensagem de Paulo, nem os métodos que ele estava usando foram modificados. Versículo 3 diz, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. O que estava acontecendo? Existiam, como Paulo relatou aqui, falsos irmãos. Quem são esses falsos irmãos? E o que tentaram fazer? Em Atos 15, versículo 1 e versículo 5, relata quem eram esses irmãos. Eram fariseus que tinham reconhecido Jesus como alguém importante demais, para ser ignorado. Mas eles não assimilaram a doutrina de Jesus, a doutrina da justificação pela fé, a salvação pela graça.
E eles submetiam Jesus ao judaísmo, com o seu monte de ritos, suas normas judaicas, enfim. E o que é que eles tentaram fazer? Tentaram convencer os apóstolos, os líderes, a levar Tito, aquele que veio com Barnabé, o grego, a ser circuncidado. Eles tinham como característica viver espreitando a vida dos outros, sabe? Para enquadrar as pessoas dentro do seu sistema de crenças equivocadas e acabar escravizando as pessoas. Mas a gente vê que os líderes da igreja lá em Jerusalém não fizeram isso, não obrigaram Tito, porque eles sabiam que a circuncisão não faz diferença alguma com relação à justificação, à salvação. Paulo diz que eles viviam espreitando a liberdade que temos em Cristo. Que liberdade é essa? É a liberdade de você ser justificado pela fé, de não mais viver tão preocupado com dias sagrados, com abstinência de alimentos, com circuncisão, com ritos, enfim. Somos livres. É disso que Paulo está falando. E ele diz, não me submeti nem por uma hora a esses homens. É lamentável a gente observar que ainda hoje existem esse tipo de irmãos, de pessoas que vivem espreitando a liberdade dos outros, bisbilhotando a vida dos outros irmãos. Vivem dando tremenda importância, uma importância até salvadora a certos procedimentos baseados em usos e costumes, tradições religiosas, métodos humanos. E eles perdem a paz, ficam bisbilhotando. Não ficam felizes porque as pessoas estão descobrindo Cristo. As outras pessoas têm que descobrir Jesus, têm que ter revelação de Jesus só se for por meio deles. E no tempo deles, né? Do jeito deles. Quanta presunção, quanto orgulho religioso oculto. Vejam só. Ih, rapaz, será que fulano dá o dízimo? Será que Beltrano tem a mesma cobertura que a gente? Olha só como aquela irmã nova convertida está se vestindo. Será que Juliano ele fez um encontro com Deus? Será que ele está na nossa visão? Será que Beltrano ouve música do mundo? Sabe, é tanta coisinha. Será que fulano já foi casado, que não sei o quê? Vivem bisbilhotando a vida das pessoas, querendo saber dos seus pecados antigos, para lá na frente, quem sabe, ter algum tipo de carta na manga. Que miserável impulso de querer corrigir a vida de todos os outros, sem mesmo corrigir a própria vida. Eu não estou dizendo com isso, claro, irmãos, que não tenham coisas que precisam ser corrigidas. É óbvio que tem. A questão que estou levantando aqui é sobre essa tendência de querer ser o Espírito Santo, de querer fazer uma obra no coração das pessoas que é Deus quem faz, que é Deus quem transforma mediante a ação do Espírito Santo. À medida que as pessoas vão se apegando a Deus e vão amando o Senhor, vão aprendendo o princípio de amar a Jesus, o próprio Espírito vai transformando o coração dessas pessoas. Não é pela via do constrangimento humano que elas vão ser transformadas. Foi como bem escreveu Jonathan Edwards, um importante pregador americano, em seu excelente artigo O Orgulho Espiritual Oculto. Ele diz que o orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra fonte de corrupção, porque por sua própria natureza ele leva a pessoa a ter um conceito alto demais de si própria. E diz que as pessoas orgulhosas tendem a falar dos pecados dos outros. O terrível engano dos hipócritas, a falta de vida daqueles irmãos que têm amargura, a resistência de alguns crentes à santidade. Já a pura humildade cristã, porém, se cala sobre os pecados dos outros ou, no máximo, fala a respeito deles com tristeza e compaixão. A pessoa espiritualmente orgulhosa critica os outros cristãos por sua falta de crescimento na graça, enquanto o crente humilde vê tanta maldade em seu próprio coração e se preocupa tanto com isso que não tem muita atenção para dar aos corações dos outros. Ele queixa-se mais de si próprio e da sua própria frieza espiritual. E a sua esperança genuína é que todos os outros tenham mais amor e gratidão a Deus do que ele. Voltando ao texto bíblico, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenha sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ele está falando dos apóstolos e líderes de Jerusalém, aqueles que pareciam ser de maior influência. E ele diz que o fato deles terem sido de influência até no passado não me interessa. É engraçado a forma firme, parece até soberba, mas esse tom sarcástico de Paulo, na verdade, passa uma segurança, uma firmeza na mensagem do evangelho que ele anuncia e na revelação que ele tinha recebido de Jesus. E ele é firme quando diz: Deus não aceita a aparência do homem.
Vejam a firmeza do apóstolo Paulo. E quando ele fala desses líderes do encontro que teve com eles, ele diz: nada me acrescentaram. Eles não acrescentaram nada de novo ao conteúdo da mensagem, nem os métodos de Paulo. Para falar a verdade, foi Paulo quem acrescentou na vida dos apóstolos. Eles ficavam maravilhados cada vez que Paulo abria a boca para relatar a sua missão entre os gentios e ficavam maravilhados com a revelação gloriosa do evangelho que Paulo tinha. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, ou seja, o evangelho voltado para os gentios, como a Pedro o da circuncisão, ou seja, o evangelho voltado para os judeus, ele não está falando, não é que haviam dois evangelhos distintos, não. O fato é que haviam dois grupos distintos, haviam os judeus e os gentios. E ele diz: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados, que tinham a fama de colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Destra da comunhão é um sinal de companheirismo ministerial, é um sinal de concordância, de aprovação, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro lá comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Observa bem que drama. Pedro chega à Antioquia da Síria, encontrou uma comunidade cristã onde os preconceitos raciais e religiosos não existiam, havia até uma pureza, uma comunhão verdadeira, havia alegria. E o próprio Pedro se alegra com eles, começa a comer com eles, se alimentar com eles, certo? E quando fala que Pedro comia com os gentios tranquilamente, a gente percebe que para um judeu comer era muito mais do que saciar a fome, era um momento de comunhão, de falar de Deus, de ser agradecido. As refeições de gentios, elas tinham até elementos que os judeus tradicionais não comiam, porque para eles era impuro. Mas a gente percebe que até antes daqueles irmãos, aqueles falsos irmãos, né, aqueles legalistas chegarem, Pedro estava tranquilo, comendo com os gentios. E quando aqueles irmãos intrometidos chegaram e começaram a espreitar a liberdade dos irmãos lá, Pedro começou a se acovardar. Apesar de Pedro ter recebido revelações sobre essa questão dos alimentos, lembra? Em Atos capítulo 10, naquela visão do lençol com alimentos, e ele ter tido comunhão com Cornélio, enfim. E apesar dele ter experimentado também essa comunhão com os gentios aqui, por algum tempo em Antioquia, ele começa a dar passos para trás. No momento em que chegam esses da parte de Tiago, ele começa gradativamente a se afastar dos irmãos até que se aparta de vez, temendo os da circuncisão. Paulo, quando viu isso aí, não se acovardou. Ele não começou a fazer uma campanha contra Pedro pelas costas, não. Ele foi firme diante de todo mundo, ele foi firme com Pedro. Claro, com sinceridade e amor, eu acredito, não é? Mas com zelo pela igreja, ele confronta Pedro. O que a gente percebe nesse cenário aqui, vejam só, homens como Tiago, como Pedro, gente, homens de Deus, apóstolos de Jesus, homens bons e piedosos, podem estar equivocados. E esse equívoco trouxe imenso transtorno, trouxe uma imensa divisão na igreja em Antioquia. Essa altivez de espírito, essa atitude exclusivista, ela foi como um veneno para a igreja. E hoje, lamentavelmente, ainda vemos isso. É como diz o Champlin, não é mais fácil abster-se da carne de porco, do coelho, do café, do que promover o amor e a harmonia. São tantos que vivem com facilidade, um tanto de regras, como se fosse uma maquiagem para esconder o verdadeiro caráter nocivo que essas pessoas têm.
e não compreendem, apesar de tantas regras que vivem, não compreendem os princípios norteadores de vida, os princípios transformadores do amor. É fácil a gente entender como Paulo ficou perplexo. Pedro não só se afastou, como também levou outros consigo. E, lamentavelmente, até o Barnabé se deixou levar pela dissimulação deles. Dissimulação pela hipocrisia, pelo teatro, pelo fingimento deles. Por que era uma hipocrisia? Porque nos seus corações eles sabiam que esse modelo legalista não produzia salvação por si mesmo. Mas por causa das perturbações externas, por medo das circunstâncias, do que os homens vão falar, sabe? Se deixavam levar por motivos injustificáveis para salvar suas peles. É isso que aconteceu. Só para agradar os outros. Só para ficar bem na foto, sabe? E o Randall diz uma coisa interessante. A traição de Barnabé foi um golpe mais pesado à causa da liberdade cristã gentílica do que mesmo a vacilação de Pedro. Com a única exceção do apóstolo Paulo, Barnabé foi o mais eficaz ministro de Cristo que contribuiu para a conversão dos povos gentílicos. E vejam que triste um cara como Barnabé, até Barnabé, se deixar levar por essa hipocrisia, por esse teatro, por essa dissimulação. Outra coisa que a gente vê aqui, homens de Deus, homens bons e piedosos, também podem se acovardar e cair em contradição e hipocrisia. Ah, Pedro, como é que tu, Pedro, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu? E por que agora obrigas os gentios a viverem como judeus? E tudo isso só porque aqueles legalistas chegaram para espreitar os outros, né? Que triste. E aí Paulo continua dizendo para Pedro, nós, veja o tom, veja a ironia, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Isso é irônico, tá, gente? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei? Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não. O que estava acontecendo, gente? Os judeus, desde a infância, eram ensinados acerca da sua superioridade espiritual e moral em comparação com os demais povos. E eles, lamentavelmente, se gabavam disso. Por isso que era tão difícil para muitos judeus se colocarem no mesmo patamar dos gentios, apesar de terem crido em Jesus, sabe? Ainda eles se sentiam como superiores, coisa que Paulo compreendia perfeitamente que não era. Então, eles não compreendiam a doutrina da justificação. Achavam essa doutrina uma heresia. Mas como assim? Eu fui tornado justo, inocentado diante de Deus? Exclusivamente por meio da fé em Cristo? Sabe, gente, é exatamente isso. Não é por obras da lei, mas é pela fé em Cristo Jesus que fomos inocentados diante de Deus. É o tipo de fé que se apossa da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez ali na cruz. Eu creio em Jesus, eu creio no que Ele fez na cruz. E eu me apego a isso, eu me uno a isso, eu me identifico com isso. Se você está em Cristo, unido a Cristo, você está acima da lei e acima do pecado. Quando a lei acusa você, o pecado tenta te enfraquecer, você olha para Jesus, você encontra em Jesus a sua força, a sua âncora, o seu consolo. Os judeus acusavam Paulo. Eles diziam que o Cristo de Paulo era ministro, era servo do pecado. Como assim não precisamos da nossa herança judaica? Como assim não somos melhores do que os imundos gentios aí? O teu Cristo, Paulo, nos transforma em pecadores piores do que somos. Já Paulo responde como se dissesse assim, ei gente, para. Não foi Cristo que fez de vocês pecadores, vocês sempre foram. É uma ilusão que vocês pensem que interiormente nós os judeus somos superiores do que os gentios, porque na verdade somos todos nós, tanto gentios quanto judeus, pecadores, desesperados, sem justificativa alguma diante de Deus. Se não fosse o Senhor, nós não tínhamos como nos justificar perante Ele.
Versículo 18. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então são duas realidades diferentes. Ou você vive para a lei, ou você vive em Cristo. Paulo fez a sua decisão. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que texto maravilhoso. Quando nos unimos a Cristo, nos unimos à sua morte, como também à sua ressurreição. Nascemos de novo para uma nova vida. E esse viver é possível no poder do Espírito Santo, que vai nos transformando à imagem de Jesus. Não é pela obra da lei, mas é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E Paulo termina dizendo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou você aceita a morte de Cristo, ou você vive mediante a lei. Porque é um contrassenso querer viver os dois ao mesmo tempo. O que é que eu guardei do capítulo 2? Sempre existirão pessoas mais interessadas em colocar os outros em suas caixinhas, em seus sistemas religiosos, do que em vê-los livres em Jesus. Sempre vão existir essas pessoas. Aos tais, não devemos submissão, para que o evangelho de Cristo não seja reduzido. Outra coisa que guardei é que homens de Deus podem estar equivocados, podem agir com incoerência e até hipocrisia. É por isso que devemos, antes de tudo, ter a Cristo e só a Cristo como fundamento de nossas vidas. E por fim, somos inocentados diante de Deus por meio da fé exclusiva em Jesus e não por obras da lei. Que Deus abençoe vocês.